como sempre, Dr. Cláudio Neves, trazendo aquela informação que você sempre busca e às vezes não encontra. E eu disse para ele em off ainda há pouco que dentre os médicos que eu conheço, e olhe que eu acompanho muitos através da internet, médicos renomados, médicos que se dizem bons, quando na realidade não são. Aliás, a internet tem de tudo, mas claro que eu acompanho aqueles bons. E Dr. Cláudio Neves, para mim, é um dos bons. Aliás, ele também tem um canal no YouTube, vez por outra está postando alguma coisa, principalmente as entrevistas que nós fazemos aqui. E esse tema que vamos abordar no programa de hoje é justamente aquele que você, acredito que você já ouviu a exaustão até, com pessoas da família, que sem que nem para que param de tomar o medicamento achando que já melhorou, quando na realidade você está incorrendo num erro muito grande e perigoso até. Eu vou pedir ao Dr. Cláudio que fale um pouco sobre isso aí, porque isso temos visto e constatado a miúde, de forma corriqueira. Não é verdade? É muito perigoso, né, doutor? É verdade. Nós temos situações clínicas, né, que é importante a gente salientar que merecem uma atenção medicamentosa. Infelizmente, as pessoas não gostam de tomar medicamentos, algumas pessoas, por a questão dos efeitos colaterais. Estão corretas em terem receio dos efeitos colaterais. Então, nós temos pessoas que tomam medicamentos demais, Ludwig, exageram, né? E aí realmente... Que é um perigo que é um também. perigo. Tem aquelas pessoas que exageram, tomam sem orientação médica, saem repetindo o medicamento, tomando por tempo a maior que o médico passou, o médico tomou uma caixa, ele tomou mais 2, 3, então você tem o outro lado da moeda, que é o exagero no uso de medicamentos e que tem efeitos colaterais realmente. Então você tem pessoas que podem sofrer. E a partir dos 40 anos de idade, 50 anos, né, nós começamos a diminuir resistência no organismo e nos tornamos mais vulneráveis aos efeitos colaterais do medicamento. Isso é verdade. Você poderá, com o tempo, utilizando o medicamento, apresentar uma tontura, um mal-estar, um desconforto, isso pode acontecer. Agora, o que é que acontece? Pelo receio de usar medicamentos, algumas pessoas, infelizmente, chegam no consultório com frequência, por isso que esse tema que você trouxe, essa matéria é muito importante. Algumas pessoas chegam no consultório dizendo que parei de tomar um remédio, doutor. Eu fui para o outro médico, ele passou tal medicamento, eu parei, eu fui... Um exemplo comum, perigosíssimo, vou dar um exemplo. Mas aí você deve ser duro com esse paciente. Não, quando digo duro, você não vai vituperar com ele, você não vai ser arrogante, prepotente, mas você deve colocar ele no lugar dele. Como é que ele é um paciente seu e de repente ele volta para você dizendo que suspendeu porque um outro médico orientou. Eu acho que aí essa pessoa... Vamos dar exemplos, que é bom importante que o telespectador aprenda que o exemplo ele fala muito, né? Então o que acontece? Primeiro, nós para vivermos mais temos que controlar. Depois dos 40, 50 anos surgem doenças silenciosas. E que a prevenção, a gente chama de prevenção secundária. Prevenção primária é quando você faz aquele trabalho de dieta, exercício, não precisa de medicamentos, para melhorar a qualidade de vida e prevenir doenças crônicas. E de repente você tem algumas doenças como colesterol elevado, hipertensão, diabetes, que você descobre laboratorialmente sem sintomas, mas que você precisa controlar. E você não conseguiu controlar com dieta, atividade física, com mudança do seu estilo de vida. Primeiro o médico tem que orientar e você... Seria uma doença autoimune, então? Não, você não controlar nem com alimento, nem com a doença crônica, degenerativa, sim, ela não é necessariamente autoimune. Pode surgir doença autoimune também, mas aí eu estou falando de doenças que não são autoimunes, mas que estão ali, que pode trazer um prejuízo ao seu organismo ao longo do tempo. Pode acelerar o envelhecimento das artérias e trazer até uma morte mais precoce, né? A exemplo, a hipertensão. Então você precisa usar medicamento. Aí as pessoas descobrem que está com a pressão alta, um exemplo aqui, né? E a gente sabe que a hipertensão é a doença que mais mata no mundo. Se você pegar as mortes por cânceres, as mortes por diabetes, somar essas mortes, fazer a soma, elas ainda não vão alcançar o total de mortes por hipertensão. É a doença que mais mata no mundo, é a hipertensão arterial. E aí a pessoa vai e está com a pressão um pouco elevada. Não conseguiu controlar com a dieta, com controle de peso, com a atividade física, com melhora do sono, tem geneticamente uma tendência à hipertensão. Ela toma um medicamento, né? E aí o médico passou o medicamento para hipertensão, ela começa a utilizar e a pressão normaliza. Ela aí vai medir a pressão, normalizou. Aí chega no consultório, Rodrigo, e diz assim, doutor, eu tomo medicamento. Não, eu tomava tal medicamento, mas eu parei, porque eu medi a pressão, estava boa, parei. A pressão ficou boa porque você estava tomando o medicamento. Né? Isso é um exemplo. Você estava melhor, estava controlada. Quando você para o medicamento, você permite que haja um descontrole. Inclusive, você pode até medir
aleatoriamente depois, em alguns dias está bem, mas de repente pode ter um pico hipertensivo e ser fatal, causar um AVC, uma parada cardíaca. Então, essa hipertensão ela deve ser monitorada, controlada, e se houve indicação de medicamento, você não pode parar por conta própria. Esse claro é o alerta, não. você não pode parar. Isso vale para o açúcar, para o colesterol, para a ansiedade. Tem pessoas que têm ansiedade e aí usam um medicamento que vai ajudar a controlar. A ansiedade de repente resolve parar, acha que está melhor e aí não percebe. Essa ansiedade vem com sintomas diferentes, atípicos, com uma irritabilidade, uma diminuição de concentração, que compromete a qualidade de vida. Então você tem várias situações em que você tem que usar realmente o medicamento por um tempo longo. Você tem uma tendência genética, seja a diabetes, seja a hipertensão, seja uma ansiedade crônica generalizada, que você não consegue controlar só e que o medicamento vai ajudar você a viver mais. Então, na questão longevidade, algumas situações presentes, inerentes a cada indivíduo, merecem uma correção medicamentosa e ela tem que ter uma virtude. Que virtude é? A humildade de aceitar o uso do medicamento, que está na Bíblia. Está na Bíblia. O Deus deu o dom ao homem de criar os medicamentos e ele não deve menosprezá-lo. Então, isso é um dito bíblico que não se deve menosprezar os medicamentos, porque se Deus deu ao homem o dom para criar um medicamento que possa amenizar o sofrimento do próximo, esse medicamento não pode ser menosprezado nem deve sofrer preconceito, porque é uma cultura grande hoje de exagero, às vezes, de naturalismo, né? Eu sou adepto à questão natural, à dieta natural, a gente diminuir alimentos processados, mas em algumas situações clínicas, gente, o medicamento é necessário. E é uma criação que o homem faz por um dom que ele recebeu divino. E você não pode menosprezar. Você quer ver um outro perigo? Quando a pessoa, por conta própria, diz: doutor, eu busquei uma outra alternativa de tratamento. Quer dizer, está fugindo por completo aquela orientação do seu profissional, do seu médico, né? É um outro perigo. Isso não pode acontecer. Uma outra questão também. Você não tomar o medicamento na hora certa, ele pode simplesmente sofrer solução de continuidade no que diz respeito ao controle, ao benefício que pode trazer para você. Claro que você tem que seguir, eu diria que ipsilíteres, aquilo que é prescrito pelo médico. Eu sempre me preocupei, o doutor Cláudio, eu já fui revascularizado, sou revascularizado, eu sempre estive em médicos, tudinho. Hoje eu estou buscando uma alternativa, um ganho de saúde por minha conta, não, com a orientação de alguns médicos e algumas pessoas amigas, através de alimentação, atividade física, mas eu não deixo jamais de buscar a saúde orientada por um profissional. Eu não faço esse tipo de coisa jamais, porque eu vou comprometer a saúde e você depois, para buscar uma solução, vai ser mais difícil. É verdade, você tem que ter muito cuidado. Você colocou muito bem a questão dos horários. Algumas pessoas têm melhor resultado no controle de uma hipertensão usando medicamento em determinado horário. O açúcar, a glicemia, os diabéticos, tem que ter cuidado com horários, porque você pode tomar em horários diferentes do que você tomou ontem, ter uma potencialização com outro medicamento e você tem alteração do nível glicêmico para mais ou para menos, o risco de uma hipoglicemia com a mudança de horário, porque em relação à dieta é muito... Então, a hipertensão e diabetes merecem uma atenção grande em cuidados, na tomada regular do medicamento, em horário de medicamento, para que não haja realmente uma quebra do controle e isso traga risco vascular, com risco inclusive de vida, que é muito importante salientar. Você colocou muito bem. Então os medicamentos existem. E o que é que a gente quer colocar? É importante não exagerar, como a gente falou no início, em medicamentos, né? Cuidado com interações medicamentosas. Um medicamento associado a outro pode diminuir o efeito ou muitas vezes potencializar. E aí o que acontece? É importante quando chegar seu médico com a relação de medicamentos, não esquecer, porque se você fala, esquece de dizer que estava tomando tal outro medicamento, aquele medicamento poderia, se o médico soubesse, potencializar um outro que ele passou e isso trazer um problema. E às vezes ele não sabe, né? Não sabe, que você não levou a informação toda. Então é importante ter seus medicamentos anotados com carinho, você fazer um controle. Essa é a valorização do controle medicamentoso. Questionar sempre se não está na hora de diminuir. Ajude até seu médico. Você tem, doutor, precisa de todos esses medicamentos, estou tomando esse. Dá uma pausa durante a consulta com o médico para rever se realmente precisa de todos aqueles medicamentos. É importante alertar. Quando você tiver vários médicos, levar essa relação. Ter um médico que gerencie
todos esses medicamentos e a interação deles é um tema que a geriatria faz muito. Interação medicamentosa, isso é uma coisa que o geriatra faz muito. Por quê? Porque à medida que a gente envelhece, nós vamos nos tornando mais vulneráveis e a quantidade de medicamentos, a tendência a usar muitos, e esses medicamentos, e às vezes associado, pode trazer efeitos colaterais que podem ser perigosos. Então você tem que estar em relação, tem que ter muito cuidado com isso. Muitas vezes é necessário, às vezes, substituir, adequar, pode retirar um medicamento. Então tem que ter um controle. Isso vai ajudar você viver mais. É um dos fatores que tem aumentado a longevidade, a capacidade que o ser humano teve hoje de criar uma imensidão de alternativas medicamentosas que podem controlar doenças silenciosas que poderiam abreviar seu tempo de vida, trazendo até sofrimento futuro, amenizando o risco de um AVC, de uma trombose, de uma isquemia, prevenção de um câncer, alterações de humor, memória, o risco de um Alzheimer, que a gente sabe, a alteração de humor, ela pode trazer o estresse, precipitar a questão de memória e alteração de memória. Então, você está usando os medicamentos de forma regular, isso vai melhorar sua qualidade de vida, seu tempo de vida e realmente você poderá viver mais. E, claro, alerta sempre aos efeitos colaterais e não abusar de medicamentos, principalmente por conta própria. Isso pode trazer problemas. A questão de orientação, sugestões de balcão, cuidado com isso, né? É outro perigo. É um perigo. A sugestão de balcão tem crescido. E pessoas idosas, às vezes necessitando uma atenção, ela vai na indução e começa a usar. E aí isso cresce. E a gente tem que colocar que muitas vezes medicamentos ditos como naturais não tem nada de natural. Muitos medicamentos, eles às vezes vêm com conservantes. Então, o excesso de medicamentos, eles têm, para ter uma validade maior, muitas cápsulas daquelas têm até benzoato, que tem um potencial, que tem um limite diário de uso, porque tem um potencial de trazer transtorno e aumentar risco possível de câncer no futuro. E está no medicamento, às vezes até no ômega 3 que você compra numa farmácia, as pessoas não sabem, exageram. Você falou Você falou em ômega 3 antes de começar o programa, o pessoal pega às vezes no balcão, começa a comprar, e muitas vezes naquele balcão você está ali, o ômega 3 dentro de uma cápsula, que é uma cápsula sintética com conservante. E as pessoas não sabem. Então, tem que ter alerta também para não estar comprando e usando medicamento por conta própria, porque às vezes o malefício é bem maior do que o benefício. É bom sempre estar atento, buscar informações seguras com um profissional que possa lhe tirar as dúvidas e você se sinta seguro com a informação dele. Esse tipo de explanação que você fez aqui, eu tenho certeza absoluta, até porque eu já fui consultado e já tive o privilégio de ser consultado por Dr. Cláudio Neves. Ele sempre faz esse tipo de explanação, como disse, ele faz para cada um dos seus pacientes de forma individual. Se for através de uma palestra onde esteja ali tem a presença de um sem número de pessoas, ele vai fazer de forma coletiva. Mas a obrigação do médico é justamente o que ele faz, de forma individualizada, falar sobre os riscos que essas pessoas incorrem, nos erros que elas incorrem. Às vezes, por orientação de um balconista numa determinada farmácia, ele toma aquele medicamento, pode até provocar um efeito positivo e ele achar que pode continuar, onde mais tarde ele vai ter um prejuízo muito grande e o pobre do médico dele não vai ficar sabendo. É preciso que você seja também sincero, honesto com aquele que acompanha, aquele que propicia para você a condição de vida, a sua saúde. O doutor Cláudio Neves tem explicado isso aqui, não só nesse programa de agora, que estamos apresentando agora, mas uma das temáticas principais dele é justamente se calcar nessa questão, a orientação de forma consistente para que o paciente, o cliente, ele se sinta totalmente à vontade e com liberdade total para falar também a verdade. Não é verdade, doutor? É verdade. E aí, lembrando só para finalizar, que existe também as alternativas naturais que podem trazer uma gama de benefícios para vários problemas de saúde, mas que a gente tem que ter o bom senso. Na hora de indicar o tratamento alternativa natural, fitoterápico, eu faço isso no consultório, e na hora de valorizar o que tem que ser alopático, sem preconceito. Então, nós não devemos ter preconceito nem com a alternativa natural, se bem feita e com critério, nem com o tratamento alopático, se bem feito e com critério. Então, o que tem que valer é a sabedoria, o bom senso. Para cada situação, uma sábia indicação. Esse é um dos segredos para a longevidade.